Olá, meu nome é Elisa Brandão, eu sou psicóloga e hoje vou falar sobre um assunto muito familiar para todos nós, pois nos acompanha desde o início da nossa vida, ao nascermos, passando por uma série de circunstâncias, ciclos vitais, até a morte, que se chama estresse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial sofre de estresse. E segundo pesquisas, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 18,6 milhões de pessoas ansiosas, liderando também, infelizmente, em casos de depressão, ocorrendo uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Isto é assustador. Mas se nós imaginarmos uma linha de tempo, desde a origem do homem até o homem das cavernas, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, no período paleolítico, nós vamos perceber que esse homem já sofria de estresse. Era um estresse mais físico devido à caça, à pesca, à coleta de frutos e à descoberta do fogo. Hoje o homem atual, ele vive mais um estresse psicológico, passando por um processo de psicossomatização. Essa memória inconsciente, ancestral do homem das cavernas ainda está muito viva em nós. Assim como ele, nós buscamos a sobrevivência, num processo de luta e fuga, estimulando a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é o tronco encefálico ou cérebro reptiliano. Milhões de anos depois, veio um cérebro muito similar ao dos mamíferos, que se chama cérebro emocional, diretamente ligado ao nosso corpo físico, também chamado de sistema límbico, e que milhões de anos de formação, esses instintos, a gente pode observar, são muito fortes em nós. E nós precisamos respirar, refletir para que essa mensagem que vem da amígdala cerebral, desses instintos mais agressivos e primitivos, até chegar ao cérebro pensante, que veio se formar tempos depois, que se chama neocórtex, é como se esse cérebro pensante dissesse para nós: respira por um minuto, pense, conte até 10. Você não vai valer a pena você se estressar ou agredir essa pessoa ou então tentar matá-la. A base da sobrevivência, a emoção que está alicerçando a sobrevivência é o medo. Portanto, o medo é o estado natural do ser humano. E o medo tem uma frequência muito baixa, segundo David Hanks, espero estar pronunciando corretamente o seu nome, que é um cientista, pesquisador, PhD em medicina psiquiátrica, que conseguiu medir cientificamente, através de uma tabela, uma escala de emoções ou níveis de consciência, sendo que o medo é uma das frequências mais baixas, passando por vários níveis, até chegar aos níveis mais elevados, que é a alegria, o estado de paz e a iluminação. O estresse passa por 3 fases. A fase de alerta, que é quando nós sentimos que estamos em contato com o estresse. A fase de resistência, em que a gente pode se adaptar ou eliminar o estresse. E a fase de exaustão, que é o fracasso total da fase de resistência, em que vão haver uma série de sintomas no nosso organismo. E quando nós sentimos esse impacto desse estresse, nós começamos a liberar, através das suprarrenais, o hormônio adrenalina, que de efeito prolongado começa a liberar um hormônio de efeito devastador para o nosso organismo, como o cortisol, que baixa a imunidade, a nossa energia vital, nos causando uma série de sintomas em nosso corpo. O estresse pode ser crônico, ocorrendo, vamos supor, uma queima dos nossos recursos internos, como no caso da síndrome de burnout, ou pode haver um congelamento, entre aspas, de uma situação passada, ocorrendo trauma. A síndrome de burnout, ela tem origem do verbo to burn, em inglês, que significa queimar, que, como eu já mencionei, nós queimamos todos os nossos recursos internos. É algo mais ligado a um estresse mais laboral. Ela não é uma condição médica, nem uma doença, e também não é uma depressão, mas é um conjunto de sintomas em que a pessoa vai passando por uma série de situações difíceis no trabalho,
acumulando esse estresse até chegar a um esgotamento total. Então ela vai ter, como na exaustão, mas de uma forma mais exacerbada, insônia, taquicardia, problemas cardíacos, hipertensão, problemas gastrointestinais, vai ter apatia, vai tentar se isolar, vai haver um total desinteresse pelo trabalho, ou havendo uma queda na produção do trabalho. Então nós podemos perceber que o quanto esse trauma vai afetar a própria pessoa e as suas relações. No caso do trauma, a pessoa pode não perceber que passou por um trauma e ocorrendo depois o sintoma, né, de transtorno de estresse pós-traumático. Existe estresse de pequeno, médio e grande porte. O que acontece? Aquele impacto foi tão grande para a psique que ela não consegue elaborar. Fica como se fosse um disco travado, repetindo aquela cena em detalhes, na tentativa do cérebro de elaborar aquele conteúdo traumático, ocorrendo em realidade um bloqueio do sistema nervoso. Em termos figurados, é como se fosse uma pedra colocada num rio, comparando o trauma a este rio às sinapses no cérebro, em que algo se congela no teu sistema nervoso. A pessoa fica presa lá atrás, no passado, a vida não flui e ela simplesmente a sua alma está em algum lugar que não é o presente. Quando isso acontece, a pessoa não consegue ser criativa, colocar sua energia em algo que vai expandir a sua inteligência em todos os níveis. Existe uma terapia vinda dos Estados Unidos extremamente eficaz, enxuta, pontual, dividida num protocolo de 8 etapas, chamada EMDR, que é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares nas redes de memória do cérebro. Esses movimentos oculares foram comprovados através de tomografia computadorizada, ressonância magnética, essas áreas dos cérebros que são estimuladas ao fazermos esse movimento ocular. E o que acontece? Nós não vamos mudar o que aconteceu, nós vamos tirar a carga repleta de pensamentos negativos, emoções negativas também, e que a pessoa não consegue fluir na vida, como eu já havia mencionado. Então, vai haver com o tratamento uma liberação dessa carga e uma conexão dessas redes de memória, em que a pessoa vai expandir, se sentir mais criativa, mais inteligente, com maior energia vital. Então, se nós pararmos para pensar que do sutil, de um pensamento, nós vamos estimular as glândulas endócrinas, que vai refletir no teu organismo e todo o sistema, provocando a saúde na sua doença, nós começamos a perceber o quanto nós temos que ter a responsabilidade de estarmos, estimularmos um estado de vida saudável, para que nós possamos manter a nossa homeostase, nosso equilíbrio orgânico. Então eu recomendo que você faça exercícios físicos, tenha boa alimentação, que você tenha contato com a natureza, com amigos, com os familiares, possa dormir um pouquinho depois do almoço, faça exercícios físicos, como eu já mencionei, e também terapia, entre outros fatores que podem te levar a esse estado de alegria e elevada frequência. Muito obrigada pela sua presença. Namastê.